Irmãos, Jesus Cristo, ele veio à Terra com uma missão. Ele veio para trazer o reino de Deus para a Terra. A mensagem dele, basicamente, sempre foi sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. E ele veio para trazer os princípios do reino para nós. A palavra fala que o reino de Deus é inabalável, inalterável, é imutável. Desde que Jesus veio, o Império Romano já passou, tantos impérios já passaram, tantos já tentaram subjugar o reino de Deus e a igreja de Jesus Cristo, e ninguém conseguiu, porque ele é inabalável. E Jesus, quando ele se revela a João em Apocalipse, Apocalipse é revelação, né? Apocalipse, revelação. Ele se apresenta assim para João. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus se apresenta como a raiz e a geração de Davi, porque ele é da linhagem de Davi, né? Mas ele se apresenta como a resplandecente ou a brilhante estrela da manhã. Você sabia disso? A estrela da manhã. Eu quero compartilhar com você de onde surgiu esse nome de Jesus, né? A estrela da manhã. Porque todas as coisas que se relacionam com Jesus Cristo são sobrenaturais, são especiais, são santas. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Toda vez que nós quisermos entender as coisas de Deus racionalmente, não vai dar certo. O próprio Deus fala que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas salvação e poder de Deus para os que creem. Então eu peço a Deus que hoje Ele ajude cada um de nós a entrar em sintonia com os princípios do reino de Deus. Afinal, Ele falou, venha a nós o teu reino. Nós somos chamados para esse reino. Então, como foi isso? Vocês sabem que, de vez em quando, um cientista, um astrônomo, em algum lugar, com um telescópio bem grande, bem potente, descobre uma nova estrela, não é? Tem de vez em quando uma nova estrela, e ele dá o seu nome ou dá um nome. Olha o que aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo. Nasceu uma estrela, mas uma estrela muito peculiar. Nós vamos ali para Mateus capítulo 2, eu peço que você abra comigo. Jesus falou, examine as escrituras, elas testificam de mim. Mateus 2. Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, eles foram até Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias. O Cristo, você sabe, é Mashiach, né? Cristo é a palavra grega, em português, Messias. 3 magos do Oriente. Magos não são mágicos, eram homens sábios. Eles vieram lá da Pérsia, lá do Oriente. Eles eram homens cultos. Eles praticavam astrologia na época, misturava-se com astronomia, uma ciência. Eles eram homens cultos. E eles eram importantes. Tanto que vieram falar com o rei Herodes, e o rei Herodes os recebeu.
Agora, eles falam o seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? De onde eles ouviram falar isso? Lá na Pérsia. Como eles podiam saber de um rei dos judeus, o Messias que iria nascer? Talvez, uma suposição, talvez eles tivessem contato com os judeus, porque desde a Babilônia, que depois foi dominada pela Pérsia, desde daquela época havia muitos judeus, né? Você sabe, eles passaram 70 anos na Babilônia. Talvez esses magos tenham tido contato com a Torá, com a lei, a palavra de Deus. Agora eu vou pedir para você deixar marcado em Mateus, a gente vai examinar as Escrituras, amém? Deixe marcado aí em Mateus, eu vou marcar também, e a gente vai até Números, a Torá, né? Números 24, 17. Será que esses sábios tiveram contato com essa Escritura? Números 24, 17. Eu vou ler aqui, na verdade, o 16, 24, 16. Aqui fala o profeta Balaão. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, um rei, né? Uma estrela procederá de Jacó e um cetro real subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Amém. Claro que não dá para nós sabermos, mas será que esses sábios, né, do Oriente não tiveram contato com essa escritura sobre uma estrela que ia subir, um rei que ia nascer? Mas o fato é que esses três homens sábios viram uma estrela subir, uma estrela apareceu. E essa estrela começou a se mover. Por isso eu comecei dizendo, se você for entender as coisas do reino de Deus racionalmente, ou você fica louco ou você não concorda com a Bíblia. Então é melhor a gente fazer o que Deus recomenda, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Foi tão visível e tão real que esses três homens viajaram cerca de 1.500 quilômetros. A gente tem noção do que são 1.500 quilômetros? Eu acho que daqui a Brasília tem mais ou menos 1.100 quilômetros. Quantos? 1.200? Daqui a Brasília tem 1.200 quilômetros. Lá do Irã, a Pérsia hoje é o Irã, até Jerusalém, tem cerca de 1.500 quilômetros a pé, né? A pé. Você acha que esses três sábios, e nós vemos que eles eram importantes, influentes, porque foram falar com o rei os recebeu, e ricos, trouxeram presentes para o rei que havia nascido, né? Ouro, incenso e mirra. Eles iam viajar 1.500 quilômetros, atravessando desertos, montanhas, rios, perigos de assalto. Era uma estrela muito real, muito visível, e eles iam seguindo a estrela. Você está comigo? Tudo em Jesus Cristo é sobrenatural. Eu às vezes fico assim, não é justo a gente passar por uma passagem dessa assim batida. Cada vírgula, cada palavra é importante e sobrenatural. Eu vejo que Deus usou essa estratégia para trazer os holofotes. O rei nasceu. Porque eles falam, onde está o rei que nasceu? Nós vimos a estrela do rei. Onde está o rei? E o rei de plantão, que era o rei Herodes, e você sabe, o rei Herodes ele era bem influente perante Roma, e ele era bem mau também. O rei Herodes, ele ficou incomodado, toda Jerusalém ficou incomodada. Então Jesus havia nascido lá em Belém,
num estábulo, mas agora Jerusalém toda está sabendo, o rei nasceu. Aleluia. Mas aí então Herodes chama todos os sábios, os escribas, os sacerdotes e pergunta: onde é que está para nascer esse rei? Onde vai nascer esse rei, esse Messias? E o verso 5 então: e eles lhe disseram ao rei Herodes: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E eles leem aqui a profecia de Miqueias para o rei Herodes. E assim diz o profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia. Esse rei haveria de nascer em Belém de Judá. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quando foi que essa estrela apareceu? E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis, olha de novo o mistério, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Primeiro a estrela os trouxe a Jerusalém. E eles foram falar com o rei. E toda Jerusalém ficou alvoroçada. Agora a estrela começou a caminhar novamente. A estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando em Belém, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Meu Deus! Se eu não fosse crente, eu me convertia agora. Só não me convertia se eu não cresce na Bíblia, mas eu não sou tolo para não crer na Bíblia. A estrela parou em cima da casa onde estava o menino, o rei, o meu Senhor Jesus. É por ele que eu estou gastando a minha vida. É por ele que eu parei um tempo de estudar para ir fazer um seminário teológico em Anápolis, em Goiás. É por ele que eu tantas vezes dediquei a minha vida e continuo dedicando, o Rei Jesus. Aleluia. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, porque a estrela voltou, apareceu de novo, e eles foram, e quando viram então a estrela ali, se alegraram. Eles chegaram onde eles tinham que chegar, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. 3 homens importantes, imponentes, sábios, respeitados, ricos, ao verem aquele menino, um nenê, se prostraram e adoraram o rei. E nós, às vezes, falamos: Jesus, o cara lá de cima. O rei Jesus. O rei. Ele falou: meu reino não é deste mundo. Ele é o rei. Aleluia. Ô Senhor. E prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, mais um milagre, Deus fala com todos, com qualquer um, né? Ele falou com aqueles 3. Eles foram alertados por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho, mais 1.500 quilômetros. Eles não sabiam da maldade de Herodes, mas Deus sabe. Não sei se você sabe, mas Herodes matou seu pai. Herodes matou a sua esposa, Mariane. Herodes matou 3 dos seus filhos, com medo que ascendessem ao trono no seu lugar. Esse Herodes. Deus avisou eles: não falem para Herodes. O Herodes não vai adorar o menino. Voltem para casa. Sabe, irmãos, eu fiz uma pequena pesquisa, 1.500 quilômetros a pé,
numa média de 30 quilômetros por dia. Imagina aí daqui até Itamambuca a pé. É 12 quilômetros Itamambuca ou 15? Por aí, né? Então imagina ir até Itamambuca e voltar, né? Isso todo dia dá 2 meses. Isso sem falar dos desertos, montanhas, vales, rios, né? Então eles andaram 2 meses para ver o rei e voltaram mais 2 meses a pé para sua casa. É desse Senhor Jesus que nós estamos falando, irmãos. É dele, é dele. Aleluia. Mas olha que interessante. O Herodes perguntou onde é que ele nasceu, o que o profeta fala. Ele nasceu em Belém. Mas sabe que isso confundiu também a todos. Eu quero ir com você, por favor, até João 7, 41, vamos lá examinar, né? João 7, 41. Foi em Belém que Davi nasceu também, o rei Davi. Jesus é da raiz de Davi. Davi nasceu em Belém. Aqui em João 7, 41, João 7, 41. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Ele fala, mas ele é o Cristo, mas alguma coisa boa pode vir da Galileia? A Galileia dos gentios. Havia muitos gentios na Galileia. Mas, na verdade, Jesus nasceu em Belém, só que ele cresceu, ele foi criado na Galileia. E isso confundia todos. Eles achavam que, não, mas ele é o Galileu. Como assim ele é o Messias? O Messias nasceu em Belém, onde nasceu Davi. E Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado na Galileia. Por quê? Porque foi profetizado por Isaías que o Salvador viria da Galileia. Vamos examinar as Escrituras? Abra comigo Isaías 9. Isaías 9. E essa é uma palavra tão linda que nós cantamos isso. Isaías 9. Isaías 9, eu vou ler 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Jesus é a estrela da manhã. O povo que andava em trevas, a Galileia dos gentios, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A Galileia, Jesus foi criado na Galileia. E aí o verso 6, que lindo, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Então isso confundia a todos. Mas o Messias vem de Belém e esse vem da Galileia. Na verdade, foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Miqueias. Meus irmãos, tudo que se refere à vida de Jesus Cristo foi profetizado. De Gênesis a Apocalipse. Gênesis já fala dele, né?
Satanás, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. E até Apocalipse fala de Jesus Cristo. E a história de Jesus passa pela nossa vida, irmãos, porque ele veio para nos chamar para o reino dele. Aleluia. Essa brilhante estrela da manhã, né? Aleluia. Esse é o Salvador. Jesus falou que a salvação vem dos judeus. Lá em João 4:22, ele fala, a salvação vem dos judeus. Por isso Deus havia dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Jesus veio dos judeus. Mas a salvação foi estendida a todos os povos, e chegou até nós. Aleluia. E eu quero ler com você João 10:16. Por favor, veja João 10:16. Aqui eu quero que você se encontre. Ache-se aqui. Eu me acho aqui. João 10:16. Eu vou ler o 10:15. Jesus disse assim, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, não são de Israel, não são judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A palavra fala que Jesus veio para os seus, e os seus não o quiseram, não o receberam, e a salvação foi estendida a nós. E é impressionante, como ao longo da história sempre houve um ódio da humanidade contra os judeus. Jesus falou, vocês não são deste mundo, eu não sou também. Se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Você sabia que a nossa salvação vem dos judeus? Jesus é judeu, ele falou. Ainda hoje ou foi ontem que aconteceu aquela calamidade na Austrália? Os judeus estão agora comemorando a festa Hanukkah, festa das luzes, né? A festa que celebra a vitória dos macabeus e reconquistaram por um tempo Jerusalém dos romanos. E eles celebram a festa Hanukkah hoje. E muitos judeus estavam numa praia lá, agora na Austrália, e houve um atentado terrorista, um radical islâmico, com rifles, 2 mataram, você já deve ter visto essa notícia, mais de 12 mortos, mais de 30 feridos, até quando eu vi, mas esse número vai aumentar. Por que será que a humanidade sempre perseguiu os judeus? Já parou para pensar nisso? Será que o príncipe desse mundo está envolvido nisso? O ódio, porque a nossa salvação chegou por meio de Jesus Cristo, judeu. Aleluia. E não é por acaso que Deus fala, ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém? Aleluia. Bem, mas o amor de Jesus vai acima, vai além. Ele veio do céu para salvar todos, não somente os judeus. Então, eu vou ler agora Romanos 10. Eu vou ler Romanos 10, 11 e 12. Romanos 10, 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus é o Senhor de todos, Ele é o Rei da glória. Aliás, a palavra fala em João, né, que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Rei da glória. Mas a boa notícia é que o Rei da glória não ficou morto, ele ressuscitou, e ele está vivo. E ele gostaria de ser o Rei, o Senhor
sobre a sua vida. Ele já é o Senhor da minha vida. Aleluia. Irmãos, tem uma passagem muito linda, tem várias, que mostra que o amor de Jesus não tem barreira de pessoas. O Rei ama a todos. Eu sempre falo, né, que o maior abençoa o menor, o maior perdoa primeiro, o maior cede primeiro, o maior serve primeiro. E Jesus ama a todos. E tem um exemplo tocante do amor de Jesus, que está em Mateus 8. Peço que você abra comigo, Mateus 8, verso 5. Olha como o Rei age. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Como assim, um centurião romano? Um chefe do exército romano. Eles estão debaixo do jugo romano. Eles cobram impostos injustos do povo. Eles maltratam o povo, eles desprezam. Os judeus eram tratados como porcos pelos romanos. E agora vem um centurião romano a Jesus, rogando. Irmãos, diante do Rei Jesus, todos percebem a majestade, né? Ele rogando: Senhor, olha, Senhor, o meu criado está paralítico, atormentado. Se fosse você, o que você falaria para o centurião romano? O que eu tenho a ver com você, rapaz? Vai procurar sua turma? Você falaria isso, né? Não, a gente não falaria. Jesus olha para aquele centurião romano. Jesus sabe todas as coisas, ele sabia que um pouco mais tarde os romanos iriam prendê-lo, açoitá-lo, cuspir, judiar dele e crucificar. Os romanos, Jesus sabia disso. Mas ele fala o que para o centurião? Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Então, Senhor, basta uma palavra sua. Você percebe que ele fala: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Porque ele é romano e ele sabe o que os romanos fazem com os judeus. Mas ele está pedindo uma misericórdia, né? Uma graça para Jesus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão, e aqui estou eu novamente e você, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabia? Isso é loucura, isso é história. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha lá em casa um livro dessa grossura, Fábulas de Esopo, Fábulas. E eu gostava, e o meu pai ou a minha mãe, antes de dormir, sempre contava uma fábula. O gato e a lebre, essas fábulas. Isso aqui parece fábula. A gente no reino dos céus, sentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Cuidado, tudo que foi profetizado sobre Jesus já se cumpriu até agora. E vai se cumprir. Aleluia? Eu sei. Mas então ele fala: olha, virão do Oriente, virão do Ocidente. Então ele está deixando claro: eu não vim só para os judeus. Mas olha que palavra séria: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai,
e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus havia dito, eu vou com você. Ele falou, não, Senhor, nem precisa, basta uma palavra sua. E como ele teve fé suficiente, Jesus falou, vai, o teu criado já está curado. E naquela mesma hora ele foi curado, pela fé do centurião. Então, irmãos, desde o momento que eu entrei no reino de Deus, e eu entrei no reino de Deus quando entreguei minha vida para Jesus, e o Espírito Santo veio habitar em mim, desde esse momento, o que tem que mover a minha vida é a fé, não é a razão. É a fé que vai fazer os princípios do reino de Deus acontecerem na nossa vida. E os princípios do reino de Deus valem em qualquer país que a gente for na terra, porque eu levo o reino comigo, eu levo o rei comigo. E qual é o combustível? Amor e fé. Seja feita conforme a tua fé, centurião. Ele já está curado e foi curado. Amém, irmão? E como é que a gente consegue fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está perdendo tempo não lendo a Bíblia? Eu vou dar um pequeno spoiler, a gente vai começar um projeto na igreja, daqui a pouquinho, de a leitura da Bíblia inteira em um ano. A gente vai ler junto. Lembra que eu sempre falo que eu leio todo dia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Eu sempre falo isso para vocês, né? Agora mesmo, está marcado aqui, eu estou lendo Mateus e estou lendo Êxodo, né? A gente vai fazer assim a leitura da Bíblia inteira em um ano, vou convidar você para a gente estar junto nesse projeto. E é isso que produz fé. E a fé que move o sobrenatural a nosso favor. Mas por que Jesus falou que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores? Originalmente, os filhos do reino eram os judeus. Jesus veio para os seus. E ele fala, os filhos do reino, muitos deles vão ser lançados. Você entende essa palavra? Eu quero te mostrar um versículo para ajudar a entender, que está em Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele está falando isso para os escribas, fariseus, aqueles religiosos que contestavam Jesus. 21, 43, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Será dado a uma nação, tem outra versão que fala, será dado a um povo que dê os seus frutos. O reino de Deus foi dado a um povo, que somos nós. Aleluia! O reino veio para nós. Claro que os judeus também. Deus tem um apreço muito grande por eles. Já existem judeus messiânicos e outros ainda vão se converter, em nome de Jesus. Mas o fato, irmãos, é que aqui chegamos nós. Agora aqui a gente vai falar de nós. O reino de Deus será dado a um povo que dê os seus frutos. João Batista falava assim, arrependam-se, raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento. O reino será dado a um povo que dê os seus frutos, frutos de arrependimento. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Frutos de arrependimento. O reino de Deus será dado. E foi trazido para nós pelo Rei Jesus, a brilhante estrela da manhã. Dá trabalho, incomoda. É necessário arrependimento, conversão genuína. Mas sabe o que traz para a gente? Traz paz, traz vida abundante. Posso falar para você, vale a pena servir a esse rei. Nós antes éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos ou servos da justiça. Aleluia! É desse rei. Então, irmãos, nós vimos aqui o relato do Rei dos Reis, a brilhante estrela da manhã.
Então, o nascimento de Jesus foi sobrenatural, a vida dele foi sobrenatural, a morte e ressurreição dele foram sobrenaturais, e ele agora convida a mim e a você para fazer parte do seu reino. O convite é sério, mas implica responsabilidades. Como cidadão brasileiro, você tem a sua identidade, e se você precisa viajar para outros países, você recebe o seu passaporte brasileiro. Todos os países desta terra são assim. Eu agora tenho também, né, eu tenho meu cartão cidadão português também, né, e meu passaporte português. Então eu sou reconhecido como brasileiro ou como português onde eu for, no mundo todo. E para você ser reconhecido cidadão do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo, para você ser reconhecido como cidadão do céu, você também precisa de uma identidade celestial. E qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando você se torna cidadão do reino de Deus, entregando a vida para o Rei, Jesus, você recebe o Espírito Santo, o seu passaporte celestial. É esse passaporte que vai te permitir entrar no reino, mas também no reino do céu, mas esse passaporte, que é o Espírito Santo, também vai te permitir ter a autoridade do Rei aqui na terra. Irmãos, aonde eu for, aonde você for, você leva o reino. Lembra que eu já compartilhei com vocês que uma vez, exemplo bobinho, mas eu tenho exemplo da minha vida. Uma vez eu estava, lembra, nos Estados Unidos, orando por uma senhora que tinha um problema de coluna seríssimo, e eu falei para ela, posso orar em português? Pela sua cura? E ela falou, yes, please. Sim, por favor. Porque eu oro muito melhor em português do que em inglês, né? Então eu fiz uma oração em português. E não é que aquele espírito imundo entendeu a minha oração em português? E ela foi curada. Porque no mundo espiritual, no reino espiritual, é outro padrão, é outra dimensão. Então o meu passaporte celestial, que é o Espírito Santo, ele tem poder em qualquer lugar do mundo. É por isso que Jesus falou, filhos, vão por todo mundo, pregue o evangelho do reino a toda criatura, expandam o reino, expandam o reino, aleluia. E compartilhei com vocês, aquela vez que eu estava na Espanha, e tinha uma moça, uma jovem, endemoniada, e orei em português. E aqueles demônios saíram. Eles entenderam a minha oração. Mas eles se submeteram não a mim, mas a Jesus Cristo, ao Rei, que eu falava, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Lembra que eu compartilhei? Ela falava, é mentira, é mentira. Então, olha, você tem o passaporte celestial, se você é do reino de Deus, você tem o Espírito Santo, mas você tem responsabilidades. Jesus fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. E Ele deu uma responsabilidade para a gente de expandir o reino. Deus não está feliz com a situação do mundo, irmãos. A gente não está, imagina Deus. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Agora vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele falou para quem? É para nós. Se é cidadão do reino, é para nós. Ele está falando conosco. Ele não quer que a gente fique só dentro da igreja. Ele quer que todos se salvem. A brilhante estrela da manhã conta com você. Brilhe. Amém? Aleluia. Fala para o teu irmão, Jesus conta com você. Ele conta com você. A gente fala, quem sou eu? Você é filho do rei.
Você tem o Espírito Santo, você tem um passaporte celestial. Meu Deus, a gente não pode ficar calado, irmãos, em nome de Jesus. E eu falei que nós temos responsabilidades, e eu quero concluir com isso. Sim, a nossa responsabilidade é andar dentro da lei do céu, né? Andar em justiça, andar em retidão, buscar andar em santidade. Claro que ninguém é perfeito, a palavra fala, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e perdoa os nossos pecados, e nos purifica de toda injustiça. E o rei fala, filho, agora vai e não peques mais. E eu recebo você de novo. Amém? Então a nossa responsabilidade é essa, amarmos uns aos outros, nos ajudarmos e levar a cultura do rei, levar os princípios do reino, ser luz onde nós estamos. E o privilégio, eu quero encerrar com um privilégio. O nosso rei também é nosso pai. E Jesus ensinou a orar assim, Pai nosso que está nos céus, e o pai cuida dos seus filhos, sempre. Nem todo pai terreno, né? Mas o Pai Celestial sempre cuida dos seus filhos. Então eu quero convidar você a abrir a palavra para a gente ler esse último texto em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele diz assim, olha só, Ele está falando com você e comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Irmão, não tem como ter um pé no reino de Deus e um pé no mundo. Não dá para servir dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia um e ama o outro. É irreconciliável. Não se pode servir a dois senhores, Jesus falou. A gente vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. E aí Jesus segue dizendo assim, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Lembra que Jesus curou o servo do centurião romano, que depois iria espezinhá-lo. Jesus está falando, filhinhos, o Pai cuida das aves do céu. Não vai cuidar de vocês? Você tem mais valor do que elas. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sabe que Jesus está falando o tempo todo, confia em Deus, Ele é teu Pai. Para de servir o mundo, para de servir Mamon. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta cada dia o seu mal, os seus problemas. E eu creio que essa palavra é bastante propícia para esse momento, porque a gente está aqui entrando na temporada. Nós vivemos em Ubatuba, uma cidade turística, bem linda, por falar nisso. E como eu já sou cristão aqui há 40 anos, não pastor há 40 anos, mas já frequento a igreja, sou cristão há 40 anos, sabe o que eu vejo em toda a temporada? Cristãos que deixam de congregar. Porque eu tenho que trabalhar mais, porque é temporada, porque o trânsito é mais difícil. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Se for possível, faça o seu esquema. Ah, mas é temporada, Deus entende. Deus entende que eu tenho que trabalhar mais a temporada, então eu não vou poder. Você deixa os compromissos com Cristo. Fala a verdade. Deus entende. Entende mesmo, filhinho. Ele entende e vai falar para você, leia Mateus 6. Leia Mateus 6, para você ver como eu entendo você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas eu tenho que sair de casa às 3 da tarde para chegar na igreja às 6, para o pit stop. 3 horas? Caramba, difícil, né? Aqueles 3 homens andaram 2 meses para ver o rei. E a gente às vezes não pode andar 3 horas. Quem mora em São Paulo, como eu morei, a gente está acostumado a ficar 3 horas no trânsito todo dia. Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar para deixar de congregar? Para deixar servir no ministério que você está? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas Senhor, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O Pai cuida dos passarinhos, você vale mais que os passarinhos. Amém? Se sentiu cajadado aí? Eu falei para você, eu vivo há 40 anos, quer dizer, eu vivo aqui há muito mais tempo, né? Mas há 40 anos que eu sou crente, e nunca deixei de congregar. Nunca. De verdade. Temporada fora de temporada, chuva, trovoada, de carro, de bicicleta, a pé, como for. Tudo por Ele, nada sem Ele. Ele é o Rei, Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele abençoa e eu agradeço. Aleluia! Eu quero convidar você a fazer uma pequena avaliação da sua vida. Como tem sido o seu relacionamento com o Rei? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E me convém congregá-las também. E aí haverá um só Senhor e um só rebanho. Não andeis ansiosos. Você sabe, a gente às vezes adquire doenças psicossomáticas por ansiedade, não é? A gente às vezes envelhece mais cedo por ansiedade. A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus, o nosso Senhor, todas as vossas petições e súplicas, com ações de graças, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, cada dia tem seus próprios problemas. Quando a gente vai entender que é melhor primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus prometeu, todas as demais coisas te serão acrescentadas, filho. Eu quero convidar você mesmo, nessa época. Domingo que vem a gente vai celebrar ainda mais o nascimento do Rei. Aleluia. Eu quero convidar você nessa época agora, fazer uma pequena análise da sua vida. Você tem colocado o Rei em primeiro lugar?
Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Será que muitas vezes a gente não está sofrendo porque a gente está fazendo como Marta? Lembra Marta e Maria? Marta, Marta, você está ansiosa porque você se ocupa de muitas coisas. Marta, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Maria escolheu ouvir Jesus, servir Jesus. Coloca Jesus no teu trabalho. Coloca Jesus no seu casamento. Coloca Jesus nos seus planos, nos seus projetos. Coloca Jesus na sua aposentadoria. Sempre Jesus em primeiro lugar. E a estrela da manhã vai estar com você. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Deixa a estrela da manhã iluminar a sua vida. Aleluia. Jesus falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Agora que você é cidadão do reino, eu digo agora atemporalmente, né? Desde que você aceitou Jesus, você é cidadão do reino. Então nós temos uma missão. Nós temos que impactar a nossa geração. Irmãos, ainda hoje eu protesto, ainda hoje eu vi uma matéria que em Portugal estão cogitando apagar as luzes do Natal e as fotos que se referem a Natal para não ofender os imigrantes de outras religiões. Em Portugal. Lembra que eu falei, o príncipe desse mundo está tentando apagar o Natal, apagando o Natal ele apaga Jesus, não é? Hoje eu vi uma matéria de uma cidade da Alemanha. Lembra que eu falei que tem cidades na Alemanha que cancelaram a festividade de Natal com medo dos atentados terroristas. Alguns chamam de festa de inverno. E hoje eu vi uma cidade lá na Alemanha que quer fazer a festa de Natal, vai fazer, mas eles tiveram que botar muitos blocos de concreto cercando toda a praça onde vai ser a festa lá de Natal. Blocos de concreto para evitar que aqueles terroristas entrem atropelando todo mundo, como eles fizeram o ano passado. O mundo está em colapso e nós somos cidadãos do reino. Ei, Jesus falou: vão por todo mundo, pregue o evangelho, levem as boas novas, levem os princípios do reino. Vocês são carta aberta, escrita, conhecida por todos os homens. Amém? Então, eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, eu vou pedir a Deus, olha, eu vou te falar o que eu vou pedir. Se você concordar, eu vou pedir que Deus nos dê ousadia e intrepidez, como os apóstolos pediram, os discípulos pediram lá em Atos capítulo 4. Quando veio aquela perseguição, ao invés deles falarem: Senhor, a gente vai parar com tudo. Não, eles falaram: Senhor, olha a perseguição, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, e que os teus sinais e as tuas maravilhas nos sigam, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor olhe agora para esta congregação, Pai, para esta igreja, Pai. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor avive os dons de cada um aqui, Senhor. Eu digo, coração endurecido, seja quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você que ficou fechado, acorrentado por traições, por decepções, muitas vezes você foi decepcionado, muitas vezes a sua fé não foi correspondida. Recebe em nome de Jesus Cristo uma nova porção de fé, de alegria do Senhor. Ó Espírito Santo, Senhor, enche estes vasos de barro, Senhor, enche estes vasos de barro, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, reaviva a nossa fé, Senhor, nos ensina a falarmos das Tuas maravilhas, Senhor, nos dá coragem, Senhor, para orar, para profetizar, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo esteja visitando a tua vida agora, renovando os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Espírito Santo te ajude agora a colocar
os teus projetos em sintonia com os projetos de Deus. Eu peço ao Espírito Santo, ajuda cada um de nós na nossa agenda para colocar em primeiro lugar o teu reino, Senhor, em primeiro lugar o teu reino, oh Deus, que eu sei que aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Recebe a alegria do Senhor, recebe fé, recebe de volta a tua intrepidez. Que você ore mesmo quando não tiver vontade de orar, que você adore mesmo quando não tiver vontade de adorar, que você se alimente da palavra viva mesmo quando não tiver vontade, e nesse momento sobrenatural te visite. Cada passo que você der na direção do Rei, o Rei dá 10 passos na tua direção. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, amém. Irmão, Jesus falou, vocês não são deste mundo, e eu também não sou, ele falou, nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. A partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, eu não sou mais deste mundo, eu já estou separado, eu já pertenço ao reino de Deus. Vamos viver de acordo com esse chamado, amém? A igreja é bênção, porque a gente pode servir uns aos outros, a gente edifica a fé uns dos outros, a gente exerce, né, os nossos ministérios, mas é lá fora que a gente vai levar essa luz, em nome de Jesus. Esse mundo que está tentando apagar Jesus Cristo, mas não vai conseguir. Faz mais de 2000 anos que ele veio, nunca nenhuma geração conseguiu suplantar o reino, não vai ser nessa. Amém? Aleluia? Então fala de novo para o teu irmão, Jesus conta com você. Jesus conta com você. Você é guerreiro do reino, você é filho do reino. Aonde eu for eu vou levar paz. Aonde eu for eu vou levar alegria, vou levar esperança. Porque o Rei está comigo. A sua casa é a embaixada do céu. A sua família é família sacerdotal. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom, igreja. Deus te abençoe. Boa semana. Obrigado, Jesus.